Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais uma live aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, noite de quarta-feira, para a gente falar de Série A do Campeonato Brasileiro, um dos jogos aí que fecharam essa sétima rodada, Grêmio e Vitória, né? O rubro-negro baiano foi até Porto Alegre e saiu com a derrota 2-0, né? Um gol contra do Camutanga, gol do Amuzu no segundo tempo pelo Grêmio, e o Vitória aí segue sem vencer fora de casa, né? No Campeonato Brasileiro tem duas vitórias, né? Mas essas duas vitórias foram jogando dentro de casa. Vamos analisar essa partida agora. Eu sou o Fábio Hermano, já peço desculpas, tá? Porque a gripe me atacou nessa noite, então minha voz está fanha, enfim. Minha aparência não tá das melhores, mas vamos nessa. Vamos juntos aí. Estou com Ícaro Análises, que eu já imagino que ele já está aí se segurando, tá? Para falar da atuação do Vitória lá na Arena do Grêmio. Direção e trabalhos técnicos de Márcio Souza, também conhecido como Marcinho Sabotagem, né? Tá por aqui também. E você que tá chegando, deixa o like, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí. Quem tá na versão ao vivo, né? Quem tá no ao vivo, deixa a sua mensagem no chat, como o nosso querido Pablo Carvalho, ativista, né? Nosso membro do canal. Desejou melhoras, valeu, viu, Pablo? Estou precisando, porque deu uma atacada aqui. Já tomei o famoso multigripe, mas ainda não fez efeito. Mas vamos nessa. Agradecer aos nossos parceiros, tá? Monte Belo A10, Village Porto de Galinhas, Indaiá e Bet Nacional. A Bet dos brasileiros vai na Bet Nacional, mas vai na boa, tá? Primeiro, você tem que ser maior de 18 anos. E segundo, tratar a aposta como entretenimento, não como investimento. Você não vai ficar rico, você não vai para Dubai, você não vai comprar uma Porsche. A aposta não é para isso, não. A aposta é para você colocar 5, 10, 20. Às vezes tira o dinheiro da pizza, né? Você acerta, mas você pode perder também. Enfim, jogue sempre com responsabilidade, só aquele dinheiro de lazer, né? Aquele dinheiro que não vai comprometer a sua renda, só para você se divertir lá na Bet Nacional. Ícaro Análises. Eu sei que você tem muita coisa a dizer desse jogo. Derrota por 2-0, né? Um Vitória ali, sobretudo no primeiro tempo, sem muita força ofensiva, né? Amplamente dominado pelo Grêmio, só tentou se segurar, mas acabou fazendo um gol contra. E aí, o que faltou hoje para o Vitória ter um resultado melhor? Na verdade, nem um resultado, né? Um desempenho melhor, né? Porque hoje não teve nem resultado nem desempenho, né? Boa noite, Fábio. Boa noite, nação rubro-negra, os rubro-negros que estão nos assistindo e os que não são rubro-negros também. Cara, o que está faltando ao Vitória é o que tem faltado durante o ano inteiro. Treinamento, repertório. Eu até fiz um vídeo logo após o fim do jogo, no qual eu falava: o Vitória é um time que gosta de entrar com linha de 5, com 3 zagueiros, mas é uma equipe que se defende muito mal e uma equipe que, quando ataca mal, sabe? Então, assim, eu acho que o trabalho, já falei aqui algumas vezes, volto a repetir, o trabalho precisa ser rompido, é um trabalho ruim. Por mais que o Vitória tenha começado na sua melhor campanha do Campeonato Brasileiro desde que voltou à Série A em 2024, disputando a Série A. São 7 pontos, mas é um trabalho ruim. O Vitória é uma equipe que não consegue competir. Os pontos, as vitórias, os triunfos que conseguiu foram dentro de casa, dentro do Barradão, contra adversários. O Remo
depois de 32 anos na Série A. E aí tem também um Atlético Mineiro que, por ironia do destino, é freguês. Eu lembro que eu falei aqui no jogo antes, acho que foi no Bavi. Eu falei, o Atlético Mineiro é freguês. O Vitória acho que tem 6 ou 7 vitórias seguidas contra o Atlético Mineiro dentro do Barradão. Então, assim, não é um adversário tão forte, no qual o próprio Vitória foi bastante inferior ao Atlético Mineiro. E outra coisa que eu falei é justamente isso. O Vitória, taticamente, é inferior a todas as equipes que o Vitória enfrenta. Inclusive, parabenizar aqui a Jacuipense, né, que ontem passou do vice-campeão paulista. O Vitória tomou sufoco da Jacuipense. Poderia ter sido derrotado na semifinal do Campeonato Baiano. Ah, mas o Vitória tinha um a menos. Isso não é desculpa, o Vitória dentro do Barradão dá a bola para um adversário infinitamente superior tecnicamente. E as pessoas, ó, aplaudindo, achando que tá tudo bom. E aí vem jogo atrás de jogo atrás de jogo, e o Vitória protagonizando desempenhos ruins. Outra coisa, o Vitória não tem um time ruim. O time do Vitória não é ruim. É um time bom. E para mim o que falta é justamente esse repertório tático e mais ousadia do treinador para poder fazer coisas diferentes. Por que eu digo isso? Hoje o Vitória veio finalizar aos 42 do primeiro tempo, a primeira vez que o Vitória foi finalizar. É muito pouco para um trabalho que está aí desde setembro de 2025, ou seja, acho que ele chegou no final de setembro ali após a data FIFA. E aí ele teve o que? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 6 meses. Ou seja, é muito pouco. 6 meses de trabalho é muito pouco. O Vitória chegar num jogo hoje e finalizar aos 42 do segundo tempo. E outra coisa, terminou o jogo com 3 centroavantes dentro da área. Fábio, Kaiser e Renzo Lopes. Ou seja, um time que pouco criou e que ficou rifando bola na área e lateral na área. Ou seja, foi mais um jogo muito pobre. Contra o Atlético Mineiro, no sábado, acabou sendo maquiada, por quê? Porque fez 2-0, não sofreu gol, abriu o placar ali num um gol de Kaiser, num falha da barreira, a gente pode... Depois fez um belo gol de contra-ataque, mas ainda é muito pouco para o Vitória, que no primeiro tempo do Bavi do Brasileiro, na Fonte Nova, após o vice, no qual o Vitória perdeu de virada, muito pouco ser bombardeado da forma que foi. Teve um pênalti com 1 minuto e 20, que Lucas Arcanjo cometeu. Depois tiveram 2 bolas na trave de Eric, ele finaliza. Além de uma finalização que ele chuta sozinho para fora e justamente no funil. Ou seja, é uma equipe que parece que não aprende. Quanto mais treina, mais piora. Então, assim, o trabalho precisa ser rompido. O jogo de hoje foi mais um jogo ruim para colocar na coleção de 2026. Ah, mas o Vitória tem 13 desfalques. Beleza. Mas isso não é desculpa para o Vitória, jogo após jogo, desempenhar de uma forma tão vergonhosa. Tem uns dados aqui que o meu queridíssimo amigo Paulo Analista trouxe aqui, ó. O Vitória de Jair Ventura fora de casa desde a sua chegada. São 11 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 7 derrotas, 24% de aproveitamento. São 12 gols marcados e 25 gols sofridos. Ou seja, o dobro o que tem de jogos tem um dobro de gols sofridos. Ou seja, é uma equipe que não consegue ser competitiva fora de casa. As únicas vitórias foram o Santos, na Vila Belmiro, ano passado, e contra um Sport já rebaixado. Ali foi o quê? Na antepenúltima rodada, já pro fim do campeonato. Ou seja, é muito pouco. Eu não estou dizendo que o Vitória tem que ganhar todos os jogos fora de casa, não é isso. Mas o Vitória, pelo menos, precisa chegar perto de ser competitivo. Porque tomou 5 do Palmeiras, hoje tomou 2 do Grêmio. Poderia ter sofrido mais se não fosse Lucas Arcanjo. O do Bahia poderia ter sofrido mais do que sofreu apenas um gol. Eu só estou falando pelo brasileiro. Ou seja, é um time que se defende muito mal mesmo, e que para atacar também
É misericórdia, só Jesus na causa. Então, começo falando um pouco sobre isso aí. Muito bem. A galera no chat já tá por aqui. O Jonatas Lemos, ele pede para mandar um salve pro brother dele, o Matheus Dourado. Ele é Vitória e te acompanha, viu, Ícaro? É para você mandar o salve aí pro Matheus Dourado. Tamo junto, Matheus Dourado. Um abraço pra você, meu irmão. Boa. Tá aí o Jonatas Lemos, valeu. Galera, pergunta aqui, o Vitor Montes, já está balançando? Para você ele já balança há muito tempo, né? Mas internamente, você acha que esse jogo de hoje já coloca ele em mais risco do que estava, né? Teve a vitória contra o Atlético, aí deu aquela acalmada, empate no Bavi. Depois de hoje, até fui ver aqui na postagem, né, do Vitória após o jogo, e o comentário mais curtido, na verdade, não sei se é o comentário mais curtido, mas um dos comentários mais curtidos é o seguinte: que é para o Jair sumir do Vitória. A torcida já está meio que também comprando essa, né? Impaciente com o Jair. E aí, você acha que isso já começa a reverberar internamente? O comentário mais curtido. Dizendo suma do Vitória Jair É Ventura. no Twitter ou no Instagram? No Instagram. Na postagem do 2-0, não é aquela postagem do Entendi. resultado final. Rapaz, eu acho assim que ele não é o principal culpado por tudo. Acho que ele tem muita culpa. O trabalho poderia ser melhor. Mas assim, ele também tem algumas lesões importantes. Dudu, Edu, são jogadores que eram pilares desse Vitória. Em especial o Dudu era o melhor jogador do Vitória em 2026, que fazia uma diferença absurda quando ele estava dentro de campo. Mas ok, o Vitória tem Baralhas, o Vitória tem Martinez, o Vitória tem Edenilson, que sequer entrou. Camutanga tá jogando muito mal, ele mantém. Edenilson que pode fazer as duas. Kaique Gonçalves hoje foi muito mal também. Então, assim, tem escolhas deles que são questionáveis, sabe? Não são escolhas unanimidades ou que tem que ser questionado. Mas também a diretoria, hoje entraram Anderson Pato, que veio da Juazeirense, se eu não estiver enganado. Anderson Pato, que ano passado jogava várzea. O Tarza Isso. entrou, mas não dá pra gente cobrar tanto dele também. Algumas mudanças, eu não sei porque ele sempre tem que tirar Mateuzinho, porque ele sempre bota Mateuzinho para marcar a lateral. Então, assim, acho que o trabalho precisa ser rompido o quanto antes, mas eu não acho que ele seja o principal culpado, só ele tem a culpa. Os atletas têm Mas culpa. você acha que ele está ameaçado, de fato, Ameaçado internamente? considerando a forma da gestão de Fábio Mota com os treinadores, ele demora mais de demitir. E isso para mim é uma crítica que eu tenho ferrenha. Eu acho que ele precisa ter o time de, opa, rompe logo esse trabalho e já procura outro treinador. Porque vai esperar acontecer o que aconteceu com o Carpini ano passado, quando ele perdeu Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Copa Sul-Americana. Irmão, corta o mal logo pela raiz, ó. Rompe logo isso aí. E já tenta buscar um outro treinador, Martim Palermo, talvez, dê certo no Vitória. Descobri hoje que o Vojvoda tem o salário dele no Santos era 1.300.000, então descarta. É muito alto. Mas assim, considerando a forma da gestão de Fábio Mota, para mim não está balançado, mas deveria. Deveria. Porque, volto a repetir, o futebol que o Vitória apresenta é um futebol pobre. Muito pobre. O Vitória pode apresentar mais. Só que entra um outro ponto. O Vitória gosta de se colocar como um time de coitados, o patinho feio. Nunca pode assumir o protagonismo, nunca pode ser criticado, tem tudo que ser aceitado, que não somos o patinho feio, não somos favoritos, temos todo mundo, nós contra todos. Então, eu não gosto desse tipo de postura, de discurso. Eu acho que o tamanho do Vitória você tem que buscar ser protagonista, você assumir a responsabilidade e falar, pô, podemos fazer mais, dá pra gente fazer mais. Então, não está, eu acho que não está ameaçado, mas deveria. E aí, duas perguntas. A primeira,
qual a porcentagem do Jair, qual a porcentagem da direção por dar esse elenco ao Jair Ventura? Até que ponto o treinador conseguiria melhorar muito esse time com as peças que tem? Se tu tivesse que dividir aí, pô, o problema é 50% o treinador, 50% o elenco, ou é 90% o treinador e 10% o elenco. Como tu dividiria essa responsabilidade? Acho que 60% treinador, comissão técnica e 40% gestão. Eu volto a repetir, o elenco do Vitória não é ruim. É um elenco bom. O Vitória tem boas peças. E por isso que eu tô falando, dá pro Vitória jogar mais bola. É possível. Só que o Vitória é uma equipe pobre. Jair Ventura, em 2018, ele treinou quem? Gabigol, Bruno Henrique e Rodrigo. E ainda assim o Santos era um time pobre ofensivamente. Se com esses jogadores o time era pobre ofensivamente, imagine com jogadores tecnicamente inferiores. Porque no ano seguinte, Bruno Henrique e Gabigol conquistaram tudo atuando pelo Flamengo. Obviamente o Flamengo era mais time do que o Santos e tal, mas é muito pobre o repertório dele na organização ofensiva. Não só o jogo de hoje, outros jogos também. O Vitória terminou o jogo hoje lateral na área e cruzamento para ver o que é que dava para acontecer, sabe? Então acho que 60% comissão técnica e 40% diretoria. Mas é necessário contratar urgente para ontem ou para o começo do ano contratar um zagueiro que venha e chegue para ser titular. Não estou escutando. Vamos falar do jogo agora? Escalação do Vitória. O que você achou aí da formação de hoje? Teve a volta do Kaique, né? O Edenilson hoje não entrou em campo. Aí a gente teve Natan, né, na direita, Camutanga e Kaká, Ramon na esquerda, Kaique, Baralhas, Martins, Mateuzinho, Eric e Kaiser. Daria para fazer muita coisa diferente em relação a esses 11? Ou era isso mesmo? Rapaz, é porque assim, ele tava repetindo um time que eu acho que ele considera o 11 ideal. Esse meio de campo aí com Kaique, Baralhas e Martins. Na frente, Mateuzinho, Eric e Renato Kaiser. Eric que mais uma vez foi abaixo. Mas eu acho que Edenilson deveria jogar pelo menos no lugar de Camutanga. Ou de Camutanga ou de Kaique. Mas acho que hoje Camutanga está comprometendo muito mais ao Vitória do que o Kaique. Camutanga falhou teve a infelicidade de fazer o gol contra no minuto 27 do primeiro tempo. E um minuto depois, no minuto 28, ele fez um pênalti absurdo. Deu sorte que foi salvo pelo VAR. Porque pra mim foi muito pênalti Tu achou pênalti? Eu achei naquela. meio. Achei Esbarrou ali, pênalti. achei o jogador meio mole do Grêmio, assim. Eu achei meio. Deu uma Você acha? forçada. É. Eu Eu achei, acho que foi assim. pênalti, acho que foi pênalti. Mas enfim, ele foi salvo pelo VAR. E aí tem outros jogos, o próprio Bavi da final, o jogo contra a Jacuipense, o jogo contra o Flamengo, ou seja, ele é um ídolo do clube. Camutanga é querido pela torcida do Vitória, é um ídolo do clube. Então ele precisa ter a imagem preservada. Só que a gente entrou num outro ponto. Eu acho que ele nunca demonstrou ser zagueiro de titular de Série A. Então, assim, é muito pouco pro que o Vitória necessita em 2026, ou que o Vitória quer fazer diferente. Camutanga foi muito bem na Série B em 2023, jogando ao lado de Wagner Leonardo, e em 2024 no Campeonato Baiano. Depois ele teve uma lesão, e aí não acabou não jogando mais, foi mandado embora e tal, emprestado. Não, ele foi emprestado em 2025 pro Remo, eu acho. E aí ele acaba voltando e tal, meio que ajuda ali o Vitória, mas é um jogador para a Série A, para o Sport Clube Vitória, nota 5,5 para 5 no máximo. E o que foi aquilo no primeiro gol? O Camutanga. Eu não sei, o que passou pela cabeça, Ele que ele tem. dá um toque pra trás, assim, ele achava que o gol não tava ali, era isso? Ele achou que tava na linha de Não, eu fundo? acho que ele Eu não entendi o que ele quis tentou fazer. tirar a bola da zona Recuar? de. Acho que foi meio que um recuo. Ele tentou tirar pelo menos a bola da zona de finalização do adversário, entendeu? E aí, infelizmente, ele acabou jogando contra a própria meta. Mas, assim, eu volto a repetir.
Se ele não for preservado, a imagem dele de querido pela torcida, de ídolo, vai ser arranhada. Isso vai fazer muito mal. No sábado ele foi homenageado por fazer 100 jogos com a camisa do Vitória. Então, assim, necessita de ter um cuidado maior com o Camutanga. O problema é que não tem muita opção, né? Edenilson na zaga. O problema é, por que não coloca o menino? Até quando vai ficar nessa de dar oportunidade aos jogadores mais velhos? Se o jogador mais velho não está rendendo, dá oportunidade ao menino, em especial um Edenilson, que já demonstrou que tem futebol para jogar no time titular do Vitória na Série A. Jogou Bavi, jogou outros jogos. Então, assim, por que esse menino não ganha uma sequência nesse time titular? É um ativo do clube. Até se quiser vendê-lo no meio do ano, ele vai estar jogando, vai estar valorizado. Então, assim, por que não dá oportunidade ao menino? Mas, cada um com suas escolhas, né? Com suas convicções. Bom, é isso, né? Sobre o jogo aí, no primeiro tempo, realmente bem abaixo, né? O Grêmio ao natural, né, Ícaro? Fez 1-0, poderia ter feito 2, né? E aí o Vitória só melhora um pouco no segundo tempo, né? O Vitória começa ali o segundo tempo no minuto 6 e no minuto 7 tem algumas finalizações, leva algum perigo. Teve uma finalização errada do Martinez. Ele infiltra, não lembro quem toca pra ele na profundidade, acho que é o Baralhas ou é o Mateuzinho. Não lembro agora de cabeça. Ele ataca o espaço bonitinho e finaliza pra fora. Poderia ter sido um gol que iria diminuir o placar, mas também o Vitória não criou mais nada de perigo depois desses dois lances aí, porque o Vitória toma o 2-0 logo depois. Na verdade, tava 1-0. Aí tiveram esses dois lances no minuto 6, minuto 7. E aí em seguida um tiro de meta, uma bola longa. O Vitória acaba sofrendo gol no bate-rebate. E aí amplia. E aí o Grêmio amplia o placar. Lucas Arcanjo que não poderia, coitado, ter feito. Não tinha como ter evitado aquela finalização e o gol sofrido. E depois o Vitória até tenta, né? Tem até mais posse de bola, né, no segundo tempo, mas muito improdutiva, né, essa posse de bola. De um time que não tem repertório tático ofensivo. Um time que não sabe o que fazer com a bola quando o adversário baixa as suas linhas e dá a bola pro Vitória. Toma aí, veja o que é que você pode fazer. É um time pobre, o Vitória é pobre. Pobre, um time pobre. Não só de dinheiro, mas de ideias. Enfim. É ser redundante aqui, toda live eu tô falando a mesma coisa. Outra coisa que chamou a atenção hoje foi mesmo perdendo por 2-0, né, o Jair Ventura só foi mudar ali aos 30 minutos do segundo tempo, né? Ele Ele fez tava duas gostando alterações. do que ele tava assistindo. E Um assim, time ele se defendendo tirou mal o e um time atacando Camutanga. pessimamente. Aí ele foi pro all-in, né? Tirou um lateral e um zagueiro e botou um atacante e um meia, né? E aí depois ele só foi mexer aos 43 e aos 45 do segundo tempo, né? Acho que também mostra um pouquinho da. Enfim, não sei se ele não tá conseguindo ler o jogo bem. O Anderson Luiz fala que o Jair Ventura segue perdido. Não enxerga o que se passa em campo. A própria coletiva dele demonstra isso. A torcida é unânime em pedir a sua demissão. É a partir de hoje, né? Porque sábado, Ícaro Análises apanhou, viu? Você leu os comentários aqui? Eu não, nem vi. A galera falou que você estava muito exigente. Foi? No corte, o vídeo do corte. Não sei se você viu, Foi mas. aonde? No Twitter ou no Não, YouTube? aqui, no vídeo mesmo, no YouTube, no corte, né? A gente Não fez a vi não. live e Ainda bem depois que eu não vi. O pessoal a galera, fizeram corte, foi? a galera desceu a lenha em você nos comentários aqui, dizendo que você estava muito exigente depois daquela vitória contra o Atlético. Parece que o jogo virou, parece que a galera já tá indo para o seu lado, Ícaro. Sabe qual é o problema? É porque se eu falo alguma coisa aí vai ficar parecendo que eu sou arrogante ou que eu acho que eu sei mais de futebol do que os outros. Eu falo o que eu penso porque eu tô vendo que a coisa está diferente. Só que quando eu falo geralmente, não só no YouTube ou nos outros lugares, eu sou chamado de maluco. Você é maluco, você não entende nada de futebol, é comentarista de PlayStation, analista de PlayStation. Ano passado, quando queriam
expulsado o Dudu Vitória após o jogo contra o Fluminense, eu fui o único da mídia que defendeu o Dudu. Ele seguiu, foi evoluindo, melhorou e ajudava o Vitória. No ano de 2026 ele era o melhor jogador do Vitória. Ou seja, eu sustento o que eu falo. Se eu pensei em uma coisa, irmão, é mais fácil arrancar minha cabeça do que eu mudar o pensamento. Mas aí esperaram perder para poder acharem que agora precisa mudar o treinador. Aí quando se ganhar no domingo pro Mirassol, aí o treinador tem que ser mantido. Será que não é possível que não consegue enxergar que o Vitória é uma equipe que sofre muito defensivamente e para criar oportunidades de gol tem que fazer quase um filho, porra, tem que parir um parto para fazer o gol. Então assim, aconteceu no sábado, mesmo ganhando eu falei, e aí me deram porrada. E aí hoje já tá todo mundo do meu lado. Eu mantenho a minha opinião. E eu lembro que eu falei isso, acho que antes do jogo contra o Atlético Mineiro, inclusive. Eu não lembro, acho que foi no Bavi. Eu falei que o trabalho já deveria ter sido rompido, lembra? Na semana passada, na quarta Sim, passada. sim. No 1 a Ou 1, né? seja, no 1 a 1, ou seja, não é que eu esperei o resultado, não. Eu falo isso há muito tempo, mas Eu acho que o Vitória tá com uma grande dificuldade realmente de jogar fora de casa, né? Em casa até consegue, mas hoje, assim, pô, você pega esse time titular do Vitória, pô, não é um supra-sumo de time, mas, pô, tem o não é um Eric, tem time o ruim. Mateuzinho, tem o Renato Kais, enfim, dá pra fazer alguma coisa. Hoje, o primeiro tempo, eu até consegui acompanhar mais o primeiro tempo do que o resto do jogo, e, assim, foi muito ruim, foi muitas dificuldades, assim, né? O Grêmio teve um domínio muito, muito tranquilo, assim, é um Grêmio que jogou contra o Bragantino, em casa, na última Chapecoense, não rodada. foi? Jogou Bragantino e no segunda contra a Chapecoense. Chapecoense, esse Grêmio teve dificuldade contra o Bragantino na Arena do Grêmio, quase perdia. Então também não é um Grêmio que também tá um grande time, né? Não é, é um Grêmio que tá se remontando. Agora o Luiz Castro chegou por lá, Mas tá aí, tentando evoluir. Assim, eu acho que hoje realmente a atuação foi bem abaixo, tá? Assim, sobretudo o primeiro tempo. Mas você pode até criticar. Pô, segundo tempo, o Paulo fala aqui. O Oswaldo com 39 anos é a primeira opção para as pontas. O que dá para fazer com isso? Não, eu até entendo. Assim, pô, mexeu pouco, demorou para mexer, até ok, porque ok, eu acho que é um argumento válido. Demorou para mexer e mexeu tarde porque também não tem opção melhor do que quem está em campo. Eu até aceito esse argumento. Mas o primeiro tempo, assim, esse 11 inicial não é tão ruim assim. Esse 11 inicial do Vitória, eu acho que daria de fato para competir melhor, né? Então acho que hoje eu acho que as críticas ao Jair Ventura são merecidas. Foi um primeiro tempo muito pobre contra um Grêmio que, ok, jogava em casa, mas dava para incomodar um pouco mais, né? Assim, podia até perder, mas o, incomodar. Eu acho que isso foi o que chamou mais atenção. Vitória muito fácil batido, assim. Foi um time que é porque quando a gente o Grêmio critica, Pablo, nem precisou jogar sim, bem, né, para vencer. o Grêmio tava ali na marcha 2 e levando o jogo. E assim, é porque quando a gente critica, aí as pessoas acham que eu quero que o Vitória seja o Bayern de Munique ou o Barcelona. Não, não é isso. O pessoal também é muito extremista. Cara, o Vitória dá pra jogar mais. Dá pro Vitória sofrer menos. Dá pro Vitória criar mais chances de gols. Dá pro Vitória ser um time equilibrado de forma positiva. Porque o Vitória é um time equilibrado de forma negativa. Ataca mal e defende mal. Então, o que eu quero é que o Vitória seja mais competitivo e que consiga defender bem, minimamente bem, e ataque minimamente bem. Porque eu, pelo menos é a minha opinião, acho um absurdo o Vitória jogar a Série A pelo terceiro ano seguido e finalizar a primeira vez aos 42 do primeiro tempo. E eu acho isso muito pobre. Mas tem gente que acha que tá tudo ok. E se tá achando que tá tudo ok, que não precisa mudar o treinador, tudo bem. Aí quando a água bater aqui, aí vai ter que vai querer fugir pra não sofrer. O áudio seu. Vamos para o campinho? Vamos Vamos. agora para as análises individuais aí do Vitória, que hoje eu imagino que não tenhamos muitos verdes, né? Vamos começar aí. O nosso querido Márcio Souza, Marcinho Sabotagem, vai colocar na tela. E aí
o 11 inicial do Vitória e as substituições, mas aí foram mais para o final, né? Mudou É, muito tarde aí o Jair Ventura. A gente já conversou aqui sobre isso, né? Se realmente o elenco é fraco ou demorou para enxergar ali alguma solução. eu Bom, vou mudar o Arcanjo. nome dele de Marcinho Sabotagem para Marcinho Sacanagem. Boa. Vamos nessa, vamos nessa. E o Arcanjo? Cara, Arcanjo. Amarelo pro Arcanjo. Amarelo não, verde cana pro Arcanjo. Acho que ele fez algumas defesas importantes, cruciais, que se não fosse ele, o placar poderia ter sido maior. Então, verde cana pro ídolo Lucas Arcanjo. E a dupla Kaká e Camutanga. Kaká Mutanga. Cara, eu gostei um pouco do Kaká. Eu vou dar um amarelo pra ele. Amarelo pro Kaká. Acho que ele foi ali na média. Camutanga é vermelho pra ele. Hoje foi negativo. Jogo muito, 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 muito ruim. O gol contra ele foi bizarro. Não sei se foi É, mais bizarro dele ou do Zé Ivaldo dos Santos, né? Que eu não vi o do Santos, não. Foi ontem, foi? foi uma Eu cabeçada não pro vi, gol, não. assim, meio. Eu tava na Pô, Fonte parecia, Nova. parecia atacante do Eu vou. Internacional. Eu não vi, não. Vou ver nos melhores momentos. Cara, o Ramon, mas. O Ramon. Laranja com vermelho pro Ramon. Ofensivamente, ele foi muito. Vixe, pô, é inacreditável um cara cruzar tão mal, velho. Meu Deus do céu, ele é lateral e cruza mal, não é possível. Eu acho isso um absurdo. Fundamentos básicos para um atleta de certa posição ele não saber cruzar. É inacreditável isso. Natan, cara, Natan. Laranja com vermelho pro Natan também. Ele ofensivamente não agrega tanto. Muito fraco ofensivamente. E defensivamente também não foi lá essas coisas todas. O Kaique, ele falha no segundo gol. Não fez uma partida boa. Hoje ele atuou como zagueiro. O Vitória fazia uma linha de 5 sem a bola. E quando o Kaique tinha a bola, ele era o terceiro zagueiro pela direita. Era Kaique, Camutanga e Kaká. Não gostei da partida dele, nem com bola, nem sem bola. Então, vermelho para ele. Vermelho pro Kaique. E o Baralhas? Tá invertido aí, viu, Márcio? Baralhas com Martins. Tanto faz. O Baralhas tem mais chegada na área do que o Martins, então deixa assim mesmo. Mais elemento surpresa e tal. Cara, Martins não fez tanta diferença assim. Defensivamente ele também não foi tão bom. Então vai ser um laranja com vermelho para ele. Pro Martins. O Baralhas também não. O jogo com bola não me agradou, o jogo com bola dele. Então, amarelo com laranja pro Baralhas também. Acho que ele pode fazer mais, ele tem qualidade, ele já demonstrou capacidade de fazer mais. E hoje foi muito abaixo. É assim, é um Vitória que individualmente está sendo prejudicado por conta do coletivo ruim. E aí, meu irmão, não tem quem consiga se destacar. Eric, mais uma vez. Cara, pro Eric, hoje eu vou dar uma nota em branco pra ele. Nota em branco pra ele. Eu não tenho nota pro Eric. Pra mim foi um nada. Então dá um Sabe? vermelhinho, então. Então dá um vermelho pra ele. Foi O assim branco é pra a galera que teve pouco tempo. Aí você pode dar Tá, o entendi. branco. Pensei que era o sem nota. Eu sempre acho que o branco é um sem nota. Mas enfim, é muito pouco. E o Mateuzinho na ponta? Você gosta mais do Mateuzinho na ponta ou pelo meio, Igor? É porque assim, o Vitória, quando tem a bola, o Mateuzinho ele joga por dentro. O Ramon abre, o Ramon dá. Fica esse trio de ataque do Vitória, fica por dentro e os laterais ficam na linha de fundo dando amplitude, entendeu? Então os pontas eles jogam por dentro, fazem um quadrado no meio de campo ali. Baralhas de um lado, Martínez, aí fica Mateuzinho e Eric, fazem um quadrado e o Kaiser é um pouco mais
brigando com os zagueiros fora daquilo ali, dando profundidade, tentando empurrar a última linha adversária, entendeu? Mas o que eu não gosto é Mateuzinho voltar para marcar. Isso eu acho um absurdo. É uma coisa assim que eu acho um absurdo o craque do time ter que ficar marcando o lateral oposto. Porque aí quando o Vitória tem a bola para contra-atacar, Mateuzinho já não tem mais perna para ficar batendo e voltando, batendo e voltando, batendo e voltando. Então, na minha visão, se eu fosse treinador, ele seria um cara que jogaria mais por dentro, sem a bola, para não ter tanta obrigação defensiva. E o Vitória, que tem a proposta de sair em contra-ataque, ter o Mateuzinho justamente nisso, sendo esse cara, essa válvula de escape, junto com o Renato Kaiser, com o Eric de um lado. Entendeu? Então, Mateuzinho, acho que ele foi sacrificado, coitado. Um amarelo pro Mateuzinho também não foi tão bem. Mas vou dar um amarelo porque ele sempre tenta fazer algo de diferente. E o Kaiser? Cara, o Kaiser também tá muito mal. Também é curioso e até contraditório isso, porque a melhor versão do Renato Kaiser no Vitória foi com o Fábio Carille, que tomou 8 do Flamengo. E assim, Ronald teve uma boa fase com o Fábio Carille e sequer está entrando nas partidas, está sendo relacionado. Pode fazer um segundo volante, pode fazer um meio atacante, pode mudar o jogo, mas o treinador não o coloca em campo. Então, assim, pro Kaiser vai ser um amarelo com vermelho para ele também. Acho que ele acaba sendo prejudicado pela pobreza ofensiva que é o Vitória de Jair Ventura. E assim, dessa galera aí que entrou, branco pra todo mundo. Não deu Pouco pra ver tempo, né? muito da. O Canta La Pedra entra numa função diferente, então é branco pra todo mundo aí. Demoraram muito de mexer, um time pobre ofensivamente que não consegue agregar em nada, e aí muito pouco. O Jair Ventura até falou na coletiva, né, que achou o Vitória pouco inspirado, né, ofensivamente. Foi essa a definição que ele deu. E sobre bloco baixo, né, ele falou que não existiu essa estratégia. Em nenhum momento pedimos para marcar baixo. Toda derrota agora é por causa de bloco baixo. Mas em nenhum momento pedimos isso. O Grêmio que veio para cima. São 10 anos sem vencer aqui. Mas volto a repetir, mesmo sem pressionar tanto, o gol veio de bola parada depois de um bate-rebate. E aí o Jogo. Grêmio tem 6 finalizações contra nenhuma do Vitória. Essa desculpa aí comigo não vai colar, velho. Pode enganar besta, eu não sou besta. Eu estudo futebol há 10 anos, então eu sei muito bem quando é que uma equipe, por mais que não. Quando foi que o Vitória de Jair Ventura teve protagonismo com a bola no pé? Em nenhum jogo. O Vitória é um time que não faz saída curta trabalhada. O Vitória só faz bola longa do goleiro pra frente em tiro de meta. Sempre. Então, assim, é muito pouco. E por mais que a estratégia não era essa, mas o time sentiu. Então mude, faça alternativas diferentes, mude as peças dos jogadores. Mas um cara que entrou com linha de 5 acha que o time não veio para se defender baixo fora de casa, então tudo bem. E sobre reforços, né? Ele falou que está satisfeito com o elenco. Que ele fala isso na vitória e também mantém na derrota. Falou que não vai pedir contratação nem vai expor os atletas. Ele fala: a gente ganhou do Galo e foi uma maravilha, melhor início de campanha. Aí agora parece que tudo está errado. Vencer fora não é fácil. Ano passado veio só na 29ª rodada contra o Santos. Estamos chateados e queremos diminuir isso. Queremos um equilíbrio dentro e fora de casa. Tá Se certo, ele eu fala também se ele quero. fala que não quer reforço, acho que ele se expõe ainda mais, né? Pô, então apresente Então, algo melhor. Se tá satisfeito com o time, né? então a gente tem que cobrar, né? Se ele tá satisfeito, a gente pode cobrar, então, já que ele tá satisfeito com o elenco. A gente cobra e é isso. Acho que não tem muito mais também o que se estender, não. E a nota tem a nota do Jair. Vermelho pra ele.
Cartão vermelho para Jair Ventura. Tem melhor em campo? O Arcanjo, né? Dá um melhor em campo pro Arcanjo. Foi o único aí que teve uma nota verde, né? E pro Uma goleiro nota ser eleito positiva. melhor em campo é porque geralmente ele é muito bombardeado e salva a equipe. O Grêmio teve 14 finalizações, né? Teve 4 no gol e 5 para fora, né? E 5 chutes defendidos também, Pois é. pelo Arcanjo. Realmente foi uma vitória abaixo. Vamos ver no próximo jogo em casa, né? Contra o Mirassol, um jogo acessível, né? Assim, Mirassol perdeu em casa, já não é o mesmo Mirassol. Pois é, tentar fazer valer o mando de Historicamente, campo. né? Você já trouxe aqui, né? O Mirassol é um adversário que o Vitória se dá bem. Vamos ver, né? Se vai conseguir se dar bem de novo. Espero que sim, que o Vitória chegue logo aos 10 pontos. Mas pra mim, o trabalho do treinador precisa ser rompido. E é isso, viu, meu querido Fábio Hermano? Muito Você é bem, então argentino, vamos. Fábio? Não, eu sou de uma pessoa, Paraíba. Mas você mora na Paraíba mesmo? Moro. Pra mim você era de Recife. Não. Aí não. Gosto muito da galera, mas sou de João Pessoa mesmo. Bom, Eu acho que todo nordestino, todo mundo gosta de ser da onde é. Exatamente. Realmente, eu acho que ninguém gosta. Fala, pô, preferia ser de outro estado do Nordeste. Fulano. Acho que, também acho que não tem muito isso. Bom, mas é isso, né? O Fabrício Rosendo fala que Ícaro é entretenimento demais. Ainda mais quando Vitória perde. Tamo junto, Com Fabrício. análise. Tem que ter a resenha, né, velho? Por isso que é Ícaro Análise, né? Não é Ícaro Entretenimento, né? Então. Pois é. Bom, é isso. Mais alguma coisa, meu querido Ícaro? Não. Algum comentário, algum convite aí? Até domingo, o jogo acho que é 6h30 domingo. 6h30 no Barradão. Então estaremos aqui. Estaremos aqui. Bahia joga também no domingo, né? Então. Bahia já acho que joga mais cedo. Bahia pega o Remo, né? Às 4 da tarde. Bahia e lá Remo, em Belém. Jogo televisionado, inclusive. Isso. E o Bahia vai ganhar de novo. Também acho que... Pô, esse Remo aí tá o Sport 2026, né? Tá uma cara de... Delivery, né? Entregando ponto pra todo mundo. Quem perder ponto pro Remo aí, se preocupe, viu? Mas é isso. Valeu para todo mundo, o Pablo, o Fabrício, o Anderson, o Vitor, o Jonatas, enfim, todo mundo que interagiu, mandou mensagem aqui. Quem tá vendo o corte, versão gravada, deixa o comentário aí, tá? Eu sei que Ícaro é muito polêmico, então gera muito comentário. É bom que Ícaro Análises engaja os nossos vídeos. Então deixa seu comentário. Concordou com o Ícaro? Concordou aqui comigo? Deixa seu comentário. Se não concorda, também deixa a sua opinião. Enfim, ajuda aqui ao 45 a crescer cada vez mais. São mais de 132 mil inscritos e vamos seguir crescendo graças a vocês. Você já acompanha a gente? Agora compartilha aí para o seu amigo, para o seu parente, torcedor do Vitória, torcedor do Bahia, torcedor de outros times aqui do futebol da nossa região, para dar aquela moral e chegar junto para a gente seguir mostrando a força da mídia independente e da mídia independente que trata do futebol do Nordeste. Valeu, Ícaro. Grande abraço para você. Até a próxima. Grande abraço e até domingo, até a próxima. Valeu. Isso. Valeu, Márcio Souza, Marcinho Sabotagem, bom descanso, ótimo trabalho aí, valeu e até a próxima. Tamo junto, deixa o like, é nóis.